Bom dia, vamos começar este episódio do podcast Economia do Bem-Estar. Bem-vindos a todos. Antes de mais nada, queria saudar e agradecer a presença do Pedro Amaral, o mestre Pedro Amaral, que hoje vem gastar um tempo da sua manhã de sábado a falar connosco sobre como é que a música afeta a qualidade de vida e o bem-estar das pessoas. Temos connosco em pequeno almoço o Álvaro Sidrais, em direto de Alcochete. Alcochete já, neste caso, Alcochete ao pequeno almoço. Bem-vindo, Álvaro. Temos connosco também acabado de chegar o Zé Alberto Pereira, que ainda não tem som porque está a entrar na reunião. Bom dia para ele. Não temos connosco o Henrique Lopes, que continua ausente pelas razões que vimos antes, mas sei que aquele evento no Egito correu fantasticamente. E vamos tê-lo em vídeo para nos falar na sua rúbrica de algo que tem tudo a ver com o tema de hoje. E não perdendo mais tempo com a minha conversa fiada, eu ia perguntar desde logo ao Pedro Amaral, a música afeta, a música que são umas ondas sonoras e tal, por aquilo que me dizem os físicos, afeta realmente a qualidade de vida das pessoas, o bem-estar das pessoas? Bom, em primeiro lugar, bom dia a todos. É um prazer estar aqui convosco e participar nesta discussão. Eu tenho mais dúvidas do que certezas, mas diria que sim, que há um impacto, sem nenhuma dúvida, da música no bem-estar. A prova disso é que nós procuramos muitas vezes a música para o nosso bem-estar. Ninguém paga para ir a um concerto para sentir mal-estar, não é? Portanto, vamos partir do princípio que se uma pessoa compra um bilhete para ir a um concerto, para assistir a uma ópera, para o que for, é porque o deseja e porque isso a faz sentir de algum modo bem. Eu distinguiria entre aquilo que é o bem-estar voluntário e o bem-estar involuntário. Quer dizer, há tanto a música que nós procuramos ativamente ir ouvir, quando pegamos na rádio, quando abrimos a rádio numa estação que tem o tipo de música que nós gostamos, ou quando pomos um CD a tocar. Hoje em dia já há menos CDs, mas enfim, quando pomos o disco duro do computador a tocar, ou do nosso telefone portátil. E a música que nos entra, por assim dizer, pelos ouvidos no dia-a-dia, e que muitas vezes nós nem notamos, sentimos uma sensação de conforto ou de desconforto acústico, que nos é transmitida sem que nós tenhamos para isso qualquer ato voluntário, para além daquele que é entrar num espaço público e ouvir determinada música. E digamos, há países, há sociedades que investem muito na música no espaço público. Bom, todas investem um pouco, mas há diferenças de gosto e diferenças de subtileza estética. Qualquer pessoa que faça um passeio pelo Portugal profundo nos meses de verão há de ir parar, de certeza absoluta, a uma aldeia onde ouça a chamada música pimba, um tipo de estética musical popular, digamos assim, de manhã à noite, da alvorada, não é? Até... Não sei se é preciso ir a aldeias. E pode não ser necessário ir a aldeias. Mas quer dizer, aí há uma música no espaço público. E há sociedades que investem muitíssimo. Quando entramos no metro de Tóquio, por exemplo, onde o espaço é muito desconfortável em hora de ponta, não é? Pessoas a empurrar-nos para dentro do vagão, pelo contrário, eles têm um cuidado enorme na limpeza, no conforto do espaço acústico. Em geral é um metro bastante silencioso e nos anúncios de estação para estação tem sempre pequeninas músicas que são muito harmoniosas, muito agradáveis, muito confortáveis. E é uma forma de compensar o desconforto do espaço físico com o conforto do espaço acústico. E neste sentido é evidentemente um lazer, digamos assim, que nos é dado num momento em que queremos simplesmente deslocar-nos no espaço físico e geográfico. Temos de o fazer ou para ir trabalhar, ou para voltar ao trabalho, ou qualquer coisa assim, mas temos ali um conforto acústico que nos é dado pela sociedade, digamos assim, e neste caso pela empresa. Portanto, eu distinguiria entre a música que nós vamos procurar voluntariamente para o nosso lazer e a música que nos é dada no dia-a-dia. Nós nem nos damos conta, por exemplo, nos espaços comerciais
O marketing é perito em criar naquele espaço, no hipermercado, por exemplo, um certo conforto para que o consumidor deseje. Agora Não está na sabe moda os exatamente. É, passarinhos. exatamente. Exatamente. E desejo, não sabe exatamente porquê, mas sente-se bem naquele espaço e deseja continuar lá e consumir mais naturalmente, para além das músicas temáticas. Nós entramos num espaço comercial do Natal e tudo aquilo são Uhum. sininhos e renas auditivas a fazer-nos sentir bem naquele espaço. Bom, deixe-me interromper para dizer que nós não estamos a perguntar isto ao Pedro por acaso, eu não o apresentei, vou fazê-lo agora. O Pedro Amaral estuda música já há algum tempo, iniciou os seus estudos em composição com um nome muito conhecido em Portugal, Fernando Lopes Graça. Depois continuou os seus estudos na Escola Superior de Música de Lisboa e no Conservatório de Paris, onde aliás obteve o primeiro prémio em composição. Estudou a direção de orquestra, eu vou dizer mal este nome de certeza, com o Sr. Peter Eötvös, depois o Pedro corrige-me, e com o Sr. Emílio Pomárico. Continuou os seus estudos em França, na École des Hautes Études en Sciences Sociales, onde fez um mestrado em musicologia contemporânea, isto está mal, e fez um doutoramento. Depois foi compositor residente na Alemanha, em Itália, Villa Medici, Palácio Lenzi, é presença habitual em diversos festivais e centros musicais internacionais, um bocado por todo o mundo, mas com mais incidência, pelo que estou a ver, na Europa, Londres, Roma, Nápoles, Colónia, mas também Tóquio, fora da Europa. É professor da Universidade de Évora desde 2007, é membro da Academia das Belas Artes desde 2017, foi maestro titular da Orquestra do Conservatório Nacional em 2007-2008, do Som d'Arte Electric Ensemble em 2007-2010 e foi maestro titular e diretor artístico da Orquestra Metropolitana de Lisboa. O Pedro, portanto, tem estudado um bocadinho estas coisas das ondas sonoras, e este é um assunto que, para a economia do bem-estar, é extraordinariamente importante, porque aquilo que se gasta pelo mundo fora, todos os anos, em bilhetes de concertos, em compra de músicas, seja na forma antiga em vinil ou cassete pirata, seja na forma moderna em subscrições de serviços como Apple Music ou Spotify. O que se gasta na compra de instrumentos musicais são realmente muitos milhões, é uma componente importante da economia do bem-estar e, portanto, interessava-nos perceber um bocadinho porque é que as pessoas usam a música e como é que a podem usar para melhorar a sua qualidade de vida. Eu ia lhe perguntar, até porque tem toda esta experiência, isto da música não começou com o Tony Carreira, nem com os Beatles, nem com o Mozart. Isto já é algo que acompanha a humanidade há muito tempo. Temos noção, a história identificou quando é que a humanidade começou a produzir alguma coisa semelhante com música? Da mesma forma que encontramos pinturas rupestres e as estudamos, também há instrumentos musicais muito arcaicos, muito simples, pedaços de osso com buraquinhos que nitidamente mostram uma tentativa de procura de uma escala, pelo menos de distinção de sons, não é? Numa coluna de ar, vamos dizer uma pequena flauta feita a partir de um osso de um animal e desde tempos absolutamente imemoriais. E portanto aí começa a música. A música, no fundo, é a arte de organizar os sons. Claro que a noção de arte é uma coisa contemporânea e tardia na nossa civilização, mas podemos observar em retrospectiva que a música, tal como aquilo que nós entendemos por música, hoje é aí que começa, digamos assim. É a tentativa de organizar, tal como o ser humano organizava o espaço físico, organizar o espaço acústico, o espaço sonoro. É isso que, portanto, está no fundo a dizer-nos que é até mais antigo, tanto quanto me lembro, mais antigo que as religiões modernas. Já foi há muito tempo, não me lembro muito bem, mas as religiões modernas são claro. posteriores, certo? Com certeza. As religiões modernas têm 2.000 anos, 2.500, 3.000 anos, se quisermos recuar um bocadinho ao Egito Antigo, mas não, estamos a falar muito, muito antes, evidentemente. É isso que faz com que a música seja uma espécie de linguagem universal, ou podemos considerar que a música funciona como linguagem universal, qualquer pessoa entende, seja lá a língua que fale.
Eu tenho dúvidas sobre isso. Eu Uhum. sempre achei que essa ideia é uma ideia romântica, muito, muito bonita, mas é uma frase quase poética. Não sei bem o que é que ela quer dizer. Eu acho que a música, não sendo evidentemente uma gramática inacessível, não se trata disso, mas eu não tenho a certeza, tenho mesmo a certeza que uma pessoa proveniente de uma cultura, de uma outra cultura, sem contacto com a cultura ocidental e que ouça uma sonata de Mozart, bom, pode ter um certo sentido de conforto estético, conforto acústico, conforto harmónico, porque está diante de sons organizados. Aristóteles descrevia a noção de beleza como estando na ordem, na organização. E, portanto, pode-se ter uma sensação de belo, mas não tenho a certeza que se compreenda. Da mesma forma que uma pessoa que não tenha uma cultura religiosa, se olhar para uma anunciação do século XV ou do século XIV italiano, diz, estou a ver um senhor com asas e uma senhora, uma menina sentada e um pássaro entre os dois, é tudo muito bonito. Bom, está bem, é tudo muito bonito, mas isso nem sequer é o princípio, não é? Aquilo tem um contexto cultural e pode ser decifrado ou não decifrado. E a música é a mesma coisa. Pode-se decifrar o que a música nos está a dizer, a história puramente abstrata e, no entanto, que tem uma arquitetura pode ser seguida, que nos está a ser contada através dos sons, ou pode não se decifrar, não é? Isso tem a ver com a cultura. E eu aí distinguia duas zonas, dois territórios musicais. A distinção, devo dizer que não é nada fácil. A linha divisória, se é que existe, não tenho a certeza que exista, mas se é que existe, é muito, muito esbatida. E muito ténue, que é o território da música de entretenimento e o território da música, digamos assim, artística. Os alemães, aliás, muitas vezes usam a palavra Kunstmusik, música de arte, não é? E os anglo-saxónicos, e em particular os americanos, falam muito, eles não dizem indústria da cultura, dizem indústria do entretenimento. Não é? É muito interessante esta distinção. Como se fosse o entretenimento que gerasse o plano económico e não a cultura. Uhum. Com o europeu é um pouco estranho, mas é exatamente isso. Ora, distinguindo estes dois, eu diria que, se é que até o ponto em que elas são distinguíveis, eu diria que numa cultura de entretenimento, o prazer que se procura é mais imediato. Okay? Não é mediatizado, não tem entre nós e a fruição estética, não há necessariamente uma reflexão, não há necessariamente uma espessura cultural que nos obriga a decifrar, a pensar sobre aquilo que ouvimos. Aliás, muitas vezes a música popular a música pop usa muitas vezes a letra para nos obrigar a pensar. Porque a música em si é muito simples, é uma mensagem muito simples, e tem mesmo de ser muito simples, senão não consegui encher um estádio com 50 mil pessoas para ouvir uma banda de 5 pessoas a tocar. Não é? Pelo contrário, a música, que também é uma atividade de lazer, mas a música cultural, a música artística, se quisermos, nela o prazer não é tão imediato. Quer dizer que muitas vezes temos que ter a capacidade de a decifrar. Não é uma linguagem tão universal. Se é que aceitamos que a música é uma linguagem universal, eu não acho que seja passível de ser dito desta forma, senão de uma forma metafórica e poética, mas não sendo uma linguagem universal, não é? É mais imediato o prazer de uma música de entretenimento do que o prazer de uma música que nos obriga a perceber o que o compositor está a fazer. Da mesma forma que percebemos o que um pintor está a fazer ao retratar uma pessoa, por exemplo, que nós conhecemos, ou uma paisagem que nós conhecemos, não é? Portanto, esse conhecimento prévio implica reflexão. E, portanto, dá-nos outro tipo de prazer. Não é um prazer mais prolongado. Não é o prazer da bifana, é um prazer de uma haute cuisine. Se quisermos dizer desta maneira. Mas não é assim tão fácil, porque certos grandes compositores, grandes figuras da música, da cultura europeia, né, da música europeia, se pensarmos no caso de Mozart, por exemplo, Mozart, quando escrevia uma ópera,
Ele precisava de ter pessoas a encherem o teatro, a comprarem bilhetes, a esgotarem, se possível, a plateia. E, portanto, as óperas de Mozart são extremamente populares, são, aliás, as primeiras a ficar no repertório. As óperas de Mozart, desde as Bodas de Fígaro, são os primeiros sucessos absolutos de uma ópera. Não é que antes dele outras óperas não tenham tido sucesso. Handel teve imenso sucesso, muitos tiveram. A questão não é essa. É a primeira vez, com as Bodas de Fígaro, em 1786, é a primeira vez que uma ópera é estreada e nunca mais até hoje sai de cartaz. Num ou noutro teatro ela está sempre a ser representada. Isto é a primeira vez na história, com Mozart. E como é que ele consegue fazer isso? Ele e o libretista dele, o da Ponte. O que eles fazem é, no caso das Bodas de Fígaro, pegaram num texto literário fortíssimo, belíssimo, que é o texto do Marché, um texto com um caráter também político, de questionamento social, etc., baixaram a linguagem poética, literária do Beaumarchais a um nível muito, muito, muito térreo. Qualquer pessoa pode perceber, muitas vezes com piadas brejeiras, etc., e torna aquilo um espetáculo, uma música superior e genial, torna aquilo um espetáculo aprazível para qualquer pessoa. A pessoa entra, vai ver as Bodas de Fígaro, entra no teatro e ri-se, chora, diverte-se o tempo todo. Ora, Mozart fez aquilo para o entretenimento. O Pedro está quase a descrever o Kim Barreiros, piadas É um brecheiras, bocadinho. sim, É um popular. bocadinho. Mas é um bocadinho, mas no tempo de Mozart, em Praga, onde as Bodas de Fígaro tinham um sucesso extraordinário, as áreas das Bodas de Fígaro tocavam-se na taberna, tocavam-se nas mais variadas transcrições, tornando-se uma música urbana. Aliás, há uma ópera que Mozart faz a seguir, em 1787, que é o Don Giovanni, e ele estreia em Praga, em maio, salvo erro, de 1787, e quando estreia a obra, no fim da ópera, há uma famosa cena antes do comendador vir levar o Dom Giovanni para o inferno. Há uma famosa cena em que ele, Dom Giovanni, está com o seu criado Leporello a jantar, o que mostra já aqui um certo questionamento social em relação à sociedade hierarquizada da época, e vão ouvindo várias áreas. E uma das áreas que ouvem é uma área das Bodas de Fígaro, não como Mozart a escreveu nas Bodas de Fígaro, mas como ela era tocada nas ruas daquela cidade de Praga, onde Dom Giovanni estava a ser tocado. E o Leporello tem esta tirada: esta conheço eu bem. Pois claro, foi ele que a compôs. Bom, mas quer dizer, aí era uma música de puro entretenimento. Eu não sei se é aqui em Barreiros, porque aquilo tinha uma arte, apesar de tudo, extraordinária, do melhor que a humanidade produziu, em beleza, em tudo, não é? Em capacidade arquitetural, sonora. Mas não é a mesma coisa, não é a mesma atitude do próprio Mozart quando Mozart escreve uma sinfonia. Quando Mozart escreve uma sinfonia ou um quarteto de cordas, ainda mais um quarteto de cordas, e reparem que estamos a reduzir a audiência. Uma ópera tem uma audiência de, por hipótese, 600 pessoas naquela plateia do Belo Teatro de Praga. Eu não sei qual é a capacidade daquela plateia, mas diremos entre 600 e 800 pessoas, provavelmente menos na época. Mas quando pensamos num concerto orquestral, já estamos a pensar num auditório de 100, 200 pessoas na época. E se formos para um quarteto de cordas, estamos a pensar num auditório de 15, 20, 30 pessoas. Um auditório palaciano. Ou para a Corte Real. Ou para um duque, ou para um príncipe, ou coisa assim. Ou até, muitas vezes, para um pequeno grupo de amadores iluminados. E, portanto, à medida que descemos na escala, curiosamente, mais elitista a música se torna, mais cultural. Ou seja, estamos a deslocar-nos, permanecemos no terreno do lazer. Nós não estamos a trabalhar enquanto ouvimos música. Mas eu sou um profissional. A maior parte das pessoas não estão a trabalhar quando ouvem música, mas da mesma forma. Bom, mas o que eu quero dizer com isto é que Mozart, quando precisa de escrever para um auditório grande, faz mais popular. Pensa, portanto, situa-se mais no território da música de entretenimento. E à medida que vai descendo o volume do seu território, até ao momento em que compõe quase só para si mesmo, e os quartetos, por exemplo, que ele compôs na primeira metade dos anos 1780, os 6 quartetos em que ele responde aos quartetos de Haydn,
e, portanto, estabelece a pureza do estilo clássico na Viena dos anos 1780. Ao fazer isso, ele está a escrever para si, está a fazer uma atividade de pesquisa, não é? E, portanto, lá está, as fronteiras entre o que é entretenimento, tudo isto é lazer, mas um é mais entretenimento imediato e o outro é mais um produto cultural imediato, portanto, implica um conhecimento e uma cultura prévias. Pedro, então permita-me continuar um bocadinho à volta do mesmo tema, desta forma. Onde é que está o ovo e a galinha? É a música que influencia a cultura de um país ou a música é resultado da cultura desse país? Porque nós vemos que a música tem importância noutras expressões, muita importância noutras expressões artísticas, do cinema ao teatro, mas não apenas, tem também importância na religião, falamos há bocadinho, naquelas cerimónias simbólicas que todas as civilizações fazem, até os desfiles soviéticos tinham música, não é? Ainda melhor. A passar. Eisenstein trabalhava com Prokofiev, portanto, estamos no mais alto nível possível. Então, afinal, quem é o ovo e galinha? Quem é que influencia o quê? Bom, Fernando, eu não sei responder o que é que nasce primeiro, mas as duas influenciam-se reciprocamente. Quer dizer, é impensável a música nascer fora de um quadro sociológico. É impensável, não existe. Talvez, se concebermos um compositor, um artista completamente fechado no seu meio, mas mesmo o Beethoven dos últimos quartetos e o Beethoven das últimas obras, da Nona Sinfonia, da Missa Solemnis, apesar de surdo, completamente surdo, isolado do mundo nesse plano, apesar de tudo, ele dialogava com os seus pares, por escrito. Ele falava, eles ouviam e ele respondia através dos famosos cadernos de conversação. É muito interessante, que nos dão bons indícios do que era o seu diálogo na época, mas a menos que imaginemos um compositor calafetado na sua torre de marfim, é evidente que a sociedade influencia, e quando Beethoven ensurdeceu no início do século XIX, em 1802, por aí, evidentemente ele já tinha a cultura toda, já tinha a cultura herdada, tinha 32 anos de idade, já tinha herdado a cultura, etc. Bom, portanto é impensável um compositor existir fora do seu meio social. E a sonoridade do meio social, mais a reflexão do meio social, entra completamente dentro do quadro da obra artística, seja pictórica, seja composicional, seja cinematográfica. Mas, ao mesmo tempo, também influencia. Uhum. Quer dizer, evidentemente, para voltarmos a Don Giovanni, por exemplo, há um momento de Don Giovanni em que se fala... há uma série de pessoas mascaradas que são acolhidas no palácio de Dom Giovanni. E eles perguntam, podemos entrar? E outros, claro que sim, viva a liberdade. E ao dizer isso, houve-se fanfarras, evidentemente, num quadro, a 2 anos da Revolução Francesa, num quadro social explosivo, como havia na época, claro que aquela obra musical está a ecoar a tensão sociológica, é evidente. Mas ao ecoá-la, está a provocar um sorriso e uma participação, digamos assim, entusiástica da própria audiência, que percebe perfeitamente aquilo que está a ouvir. As pessoas não são estúpidas. E, portanto, as duas coisas influenciam-se reciprocamente. Em Portugal houve qualquer coisa de extraordinário que aconteceu recentemente que me deixou muito surpreendido. Eu nunca tinha assistido a uma coisa assim. Penso que quase todos nós não podemos dizer o mesmo, nunca assistimos a uma coisa assim. Foi a peça do Tiago Rodrigues, Catarina e a Beleza de Matar Fascistas. É uma, não sei se viram a peça. É uma peça verdadeiramente inacreditável. Eu não vou... Spoiler alert, não vou dizer-vos o fim da peça, mas há qualquer coisa que acontece no fim daquela peça que é, ao mesmo tempo, uma extraordinária subversão da relação entre palco e plateia e que faz com que o público, de uma certa forma acústica, invada o palco. Não invade fisicamente, mas invade acusticamente. E invade pela sua intervenção e pelo seu discurso político. Ou seja, é uma peça que provoca no espectador uma determinada reação e que altera completamente a relação com a plateia. Porque nós estamos num contexto em que, ao mesmo tempo que se desenvolveu nos últimos 100 anos, em particular nos últimos 70, mas nos últimos 100 anos,
desenvolveu-se extraordinariamente a música popular, coisa que não existia da mesma forma nos séculos anteriores, mas desenvolveu-se extraordinariamente com o aparecimento dos Beatles, com figuras que movem bilhões de pessoas neste mundo e vendem milhões de discos. Ao mesmo tempo que isto aconteceu, a música mais cultural, das atividades mais, de uma cultura mais, digamos assim, elitista, foram-se fechando cada vez mais, aparentemente, pelo menos, numa certa torre de marfim muito intelectualizada. Quer dizer, dificilmente uma peça do Samuel Beckett encontrará o mesmo impacto que uma peça como a Dama das Camélias, por exemplo, como a Traviata de Verdi. Ou seja, há uma música mais popular, há um espetáculo artístico mais dirigido à população e há um espetáculo artístico mais elitista. Mallarmé nunca será um poeta popular neste sentido. Bom, o que eu quero dizer com isto é que hoje em dia, pelo contrário, surgem peças como justamente a peça do Tiago Rodrigues, e em ópera isso também existe, que pela forma como colocam no centro do palco temas da própria sociedade, temas como a sustentabilidade, a identidade de género, o populismo, no caso da peça do Tiago, é a questão do populismo e da política, ao colocar, e temas éticos, ao colocar estes temas em palco, de repente, a arte que estava longíssimo do público sente um momento identitário. Ou seja, a arte funciona aqui, a cultura, um fator de coesão. Numa obra, por exemplo, do dramaturgo norte-americano como Tony Kushner, uma obra como Angels in America, de repente há toda uma classe, há uma mobilização do público LGBT, nomeadamente, e há toda uma camada sociológica que vai querer ir ao teatro, que talvez não pagasse um bilhete para ir ver um espetáculo de Shakespeare ou de Samuel Beckett, mas que se sente interpelado pelo texto daquele dramaturgo. Uhum. Da mesma forma, isso aconteceu com a peça de Tiago Rodrigues, e uma ópera como Angels in America, lá está, do Peter Eötvös, baseada no texto de Tony Kushner, de repente traz à ópera, não é? Uma camada da sociedade que não estava de todo predisposta a ir a um espetáculo de ópera, mas que quer ir ver porque se sente interpelada por aquele texto que fala da liberdade da liberdade de escolha de género, coloca em questão a pressão social na escolha do género, etc, etc, etc. Portanto, isso leva-me a querer ouvi-lo sobre uma questão, continuando à volta um bocadinho do mesmo tema da cultura, porque nós temos músicas que foram feitas para filmes que não, ficção científica, que no fundo não retratam uma realidade, procuram construir uma realidade de uma sociedade que não existe, pelo menos ainda não existe. É música clássica. Então, falando, por exemplo, do Star Wars, que são claro que é bandas música sonoras clássica. gravadas por grandes orquestras. Sim. Não, mas podemos chamar isso música clássica? Ou antes, estou-lhe a lançar um bocadinho o desafio. O que é música clássica? Não, vamos lá ver. Para responder à primeira pergunta, se aquilo é música clássica ou não. Claro que o John Williams faz música clássica de uma certa maneira, mas é uma música clássica muito popularizada, porque a linguagem que ele utiliza é uma linguagem com 100 anos. Quer dizer, aquilo que o John Williams faz no Star Wars é uma reprodução dos Planets do Gustav Holst, portanto, feitos 70 anos antes dos filmes da saga Star Wars, por exemplo. Portanto, ele vai buscar aí diretamente. Mas a maior parte das vezes eu devo dizer que sinto que nos filmes de ficção científica sinto sempre um grande vazio quando entra a componente musical. Eu lembro-me do filme O Quinto Elemento, por exemplo, fez furor há 20 e poucos anos, há 20 anos, e há um momento justamente em que vamos assistir numa sociedade que está no nosso futuro a uma peça musical. E eu tenho imensa curiosidade, naquele momento do filme tive imensa curiosidade a ver como é que aquilo soa. Bom, é uma linguagem hiper simplificada, como Mozart fazia já há 250 anos. Portanto, é difícil saber o que é o futuro, não é? Para todos nós. E é muito difícil a um compositor até na música criar, ou sobretudo, não é? Criar uma música de que não conhecemos os instrumentos que a vão interpretar, se é um humano que a vai fazer, se é um computador com inteligência artificial,
Porque essa é uma questão que se coloca agora, não é? A inteligência artificial pode gerar um poema. Portanto, há de conseguir gerar uma obra sinfónica. Deixa-me voltar àquela distinção que fez lá atrás entre música de entretenimento e música, como é que ele chamou, mais cultural, mais erudita. Dita assim. Onde é que entra aí o jazz, por exemplo? De que O lado? jazz é muito interessante, porque o jazz é um meio termo, de facto. O jazz tem uma base técnica sólida, hoje em dia estuda-se nas universidades, uma base técnica que é preciso conhecer, quer dizer, não é possível ser um músico de jazz sem um mínimo conhecimento, isso não existe. Não é possível, com o jazz que se faz hoje não é possível intuitivamente chegar ao jazz. Tem que ter uma base. E essa base, portanto, distingue desde logo em complexidade da música popular, ou das músicas urbanas. O hip-hop é extraordinariamente simples comparado com o jazz, para não falar com música erudita, não é? Mas, ora, o jazz faz realmente um meio termo, porque tem uma base, ao mesmo tempo, extremamente firme, até do ponto de vista académico, hoje em dia, o que se estuda nas universidades, e, por outro lado, uma liberdade extraordinária, porque o jazz tem isto, é que não é uma música escrita. E quando o jazz se torna uma música escrita, enfraquece na sua força. Quando nós transcrevemos, e existem transcrições de uma improvisação de Miles Davis, genial na gravação do próprio, quando se toca aquilo, é pálido. É realmente pálido. E, portanto, há um encontro, o jazz constrói um encontro extraordinário e praticamente único, a música clássica não conseguiu fazer isso, da mesma forma, pelo menos, entre liberdade de expressão individual, improvisação, capacidade de improvisação, e uma base bastante sólida do ponto de vista teórico. Ainda queria pegar noutra coisa que disse há bocadinho, que eu penso que interessa muito para o bem-estar das pessoas, que é perceber se afinal a música ajuda as pessoas a... Fernando, desculpa lá, isto é só uma conversa a dois ou os outros também podem falar? Vocês estão sempre à vontade para interromper. Então é o que eu estou a fazer neste hoje e os outros dias. Então, antes de nos desligar, estás à vontade para fazer perguntas. Estou? Ok, obrigado. Pedro, não é? Pedro? Sim. Pedro, bom dia. Meu nome é José Alberto Pereira. Claramente há uma série de coisas que têm dito com que eu não concordo. Certo. Mas a última, claramente que não concordo. Ok, vamos a isso. O jazz não é uma música escrita? Pois, eu não concordo com isso. Isto não é uma questão de concordar ou não, isto é factual. Está bem, isso podemos é discordar no que não é factual, mas no que é factual. Está bem, ok. Tem aí um colega seu na Universidade de Évora chamado César Cardoso, muito meu amigo, pergunto-lhe isso a ele. Sim, não, mas o jazz não é uma música escrita de facto, ou seja, tem partes escritas, vamos lá ver, se quiser entramos no lado mais detalhado, se quiser entrar por aí. Não, é assim, Love Supreme do John Coltrane é óbvio que é uma obra escrita, apesar de ter sido gravada só numa sessão, é óbvio que é uma obra escrita. Beaches Brew, outras, claro que são. Mas é que não é, está a lavrar no equívoco. Vamos ver. Nós podemos discutir, isso é interessante, aliás, a noção de escrita. O que é escrito e o que é que não é escrita. Tem toda a razão quando diz que há elementos do Love Supreme, e podia dar outros exemplos, até no Miles Davis, em que de facto há uma componente escrita, mas é uma componente. Aquilo que faz aquilo que nós ouvimos, aquele conjunto que nós ouvimos, não é um conjunto escrito da mesma forma que existe a escrita numa sinfonia de Mozart ou numa fuga de Bach. Não é comparável. Esta é a escrita. Esta só existe através da escrita e é por isso que é reprodutível. É completamente reprodutível um quarteto de Beethoven ou uma fuga de Bach. Há muitos pianistas que tocam fugas de Bach diariamente em todo o mundo. Porquê? Sim, claro. Porque aquilo é inteiramente escrito. No caso que está a dar, que o Alberto está a dar do Love Supreme, aliás é um disco e uma gravação que me é particularmente caro, não, há uma base escrita, concordo que há uma base escrita, mas é só a base. Aquilo que dá os ingredientes daquilo que a si o interpelam e a mim me interpelam. Isso é o feeling, e se quiser... Não é mais do que isso. Não é mais do que isso, é mais do que feeling. Vamos ver, o Coltrane não tocaria duas vezes aquilo igual. Como é óbvio.
Então, mas é óbvio, então não está a ler o mesmo papel escrito. Mas ninguém toca duas vezes a mesma música igual. Não, desculpe, não é assim. Quando eu toco duas vezes a mesma fuga de Beethoven ou de Mozart ou de Bach... Estritamente igual. Não é estritamente igual, mas a relação... Não é estritamente igual, mas a relação... Mas o texto é igual. Ora, o texto não é igual no Coltrane ou em qualquer músico de jazz. Isso não é igual. Bom, Há casos um bocadinho particulares. De qualquer maneira, Dave Brubeck, por exemplo, aproxima-se um bocadinho, aproxima-se mais da escrita. Mas mesmo assim, você pega em 3 versões do Take 5 e são 3 versões completamente diferentes, porque é mais importante o que não é escrito do que o que é escrito. Isto é impensável numa peça clássica. De qualquer maneira, muitas das versões relativamente a Mozart, não vou falar no Bach, por exemplo, eu trazia aqui uma nota acerca daquele livro do Douglas Hofstadter, do Bach, Gödel e Asher. De qualquer maneira, aquilo que eu vou, ainda não falámos domingos, por exemplo, aquilo que eu acho é que para já eu considero a música uma linguagem universal e considero, e independentemente da sua argumentação, que eu considero válida, eu acho que aquilo que é universal na música é a capacidade de juntar pessoas, porque basicamente a música é comunicação. Antes de tudo isso, a música é comunicação. E a questão da comunicação é... Mas a comunicação pressupõe um código, não é? Tudo bem. Se não souber o código... Tudo bem. Mas isso não é comum a todas as formas de arte. Há códigos formais e informais. Mas para responder ao Fernando, sim, isso é comum a todas as formas de arte, mas é isso que é interessante. É que se nós não soubermos o código de uma tela do século XIV, nós não vamos perceber o que lá está. Podemos dizer, ai que bonito este azul. Pedro, mas diga-me lá uma coisa, como é que eu posso tirar bem-estar de uma música se eu, em vez de estar a ouvir, lhe estou a fazer uma recensão? Não há recensão nenhuma. Vou-lhe dar, Alberto, deixa-me só responder a isto, porque isto é interessante. Meu caro Alberto, quando você pega, suponho eu que não seja perito em mandarim, eu não sou, mas quando você pega num texto escrito em mandarim, aquilo tem uma beleza gráfica, puramente gráfica. Peter Greenaway. Deixa-me só dizer, eu sou incapaz de ler o que pode ser um poema taoísta esplêndido, ou pode ser propaganda política, ou pode ser o anúncio do preço do agrião. Está a ver? Eu vejo beleza gráfica, não entendo o conteúdo. É assim que se passa com qualquer peça de arte. Sim. Há um filme do Peter... Não é universal, é isso que eu quero dizer. Há um filme do Peter Greenaway sobre isso, chamado The Pillow Book. Okay. Onde o que é analisado é exatamente a beleza gráfica da caligrafia, nesse caso a japonesa. Sim, lá está. Isso é maravilhoso. Mas repara uma coisa, mas concorda comigo que é apenas uma parte daquilo que está naquela folha de papel, não é? Tudo bem, mas quem diz que essa parte não é suficiente para propiciar bem-estar à pessoa? Oh, meu caro amigo, vamos supor que para o seu bem-estar precisa de uma cirurgia à orelha. Se calhar aquilo que está escrito na folha de papel é um manual de medicina. Portanto, está a ver. Sim, não sou eu que faço a cirurgia. O lado gráfico pode ser interessante, mas é insuficiente. Deixem-me interromper. Não é esse o meu ponto de vista. Eu estava a ouvir-vos, aliás, tem sido um prazer, um imenso prazer, é uma palavra interessante e, portanto, um excelente bem-estar nestes momentos que o Pedro nos tem trazido. O Pedro, o Fernando, nas várias interações, e agora, inclusive, com a intervenção do José Alberto, porque, inclusive, o canto contraditório está a permitir-me descobrir coisas que, de outra forma, não conseguiria nunca descobrir. E o que eu gostava muito de perguntar, portanto, isto tem sido um momento delicioso, ou seja, tem-me construído bem-estar. Falar sobre música... Eu partilho isso, tem sido um prazer estar aqui convosco. Que é uma coisa muito interessante e de uma beleza emocional e intelectual extraordinária e que eu nunca conseguiria descobrir. O que é que nos está a preocupar desde o princípio? Porquê é que nós não temos esta literacia musical?
E o que é que nós podemos fazer para ter esta literacia musical? Porque eu acho que ela é uma base tão forte, tão importante do nosso bem-estar, que eu gostava de saber o que é que podemos fazer para que isto aconteça. E quem me dera a mim que toda a gente ouvisse este tipo de debates, conhecesse este saber que o Pedro me está a trazer, e o que é que nós podemos fazer nesse sentido. Força, Pedro. É uma pergunta interessantíssima, e eu acho que é uma grande insuficiência do nosso ensino o não haver essa literacia. É verdade que nós temos a sorte de viver num continente e ter uma carga cultural tão forte, tão espessa, com 2000 anos de história, muito mais do que isso, se considerarmos a Antiguidade Clássica, 2500 anos de filosofia, quase 3000 anos, ou 2700 anos de literatura, desde Homero até os nossos dias. É tão espessa, tão rica a nossa cultura, que é muito difícil termos literacia suficiente para abordar todas as partes da nossa cultura, evidentemente. Mas eu acho que merecia a nossa escolaridade investir muito mais nessa literacia, como outras, nos países germânicos, por exemplo, investem. E depois o resultado também se vê. Nós vamos... em Portugal, nós temos, por exemplo, pensando na ópera, que é uma forma de expressão da cultura e da música erudita, temos uma ópera para 10.400.000 habitantes. Uma ópera, uma só, em Portugal, financiada pelo Estado. É 3 vezes mais este rácio que em Espanha. Ou seja, em Espanha há uma ópera por 3 milhões e qualquer coisa de habitantes. E é 10 vezes o da Alemanha. Na Alemanha temos um teatro de ópera por 1 milhão de habitantes, mais ou menos. As pessoas não aparecem adultas sem o mínimo de cultura e dizem, vou à ópera, ou vou a um concerto de jazz. As pessoas têm que ter essa literacia desde a escola. Nós não a temos, não investimos nisso. E por isso depois a cultura gera menos empregos em Portugal, gera menos atividade do que no conjunto da Europa. Nós não temos bem a noção, mas no conjunto da Europa nós temos qualquer coisa como a cultura, o setor da cultura, que é muito vasto, são 11 tipos de atividades na Europa, mas o setor da cultura gera qualquer coisa como 530 mil milhões de euros. É um dos grandes empregadores. Mais, uma coisa muito interessante que aconteceu foi que durante a crise das dívidas soberanas, enquanto a Europa no seu todo perdeu empregos, o setor cultural, curiosamente, ganhou empregos. Ganhou pouco, mas ganhou quase 1% de empregos em toda a Europa, o que é muito interessante. Quer dizer, as pessoas, às tantas, estão a passar por uma crise, têm dificuldades em alimentar-se, em pagar a habitação. Muitas perdem emprego. O conjunto da União Europeia perdeu emprego entre 2008 e 2012 e, no entanto, o setor da cultura cresce. As pessoas, num momento de crise, procuram o seu bem-estar. É muito interessante esta reflexão. Bom, em Portugal, apesar de tudo, o PIB português, ou o setor da cultura no PIB português é inferior ao do conjunto da União Europeia. Deixa-me pegar nisso e deixa-me interrompê-lo, porque acho isso extremamente interessante para a nossa... Eu também gostava de dizer uma coisa, se fosse possível, se ainda não tiver banido da conversa. Sim, já a seguir. Eu interrompi primeiro. Só isto. Do que o Pedro disse, eu depreendo que acha que deviam ser as escolas a fomentar mais a aquisição dessa literacia musical, neste caso. Mas é a escola. Eu digo isto porque comparo com outros países que conheço, e eu já tive a felicidade de entrar em muitas casas russas e ucranianas, e em todas elas, de vários estratos sociais, ok, classe média, média alta, classe alta, em todas elas havia um piano, uma guitarra, ou ambos, e, muito importante, não tinha um pó. E não só, não se coibiram de usar à minha frente, e eu até dispensava, porque alguns deles cantam e tocam mal para caraças, desculpem a expressão. Mas não é o objetivo deles. Pois, o objetivo deles não é ganhar o Festival da Eurovisão, é recordar os bons tempos da juventude, quando ouviam aquelas músicas, é conviver. E nós, em Portugal, que até tínhamos que ir a clima para fazer isto na rua, eu vivo na parede, passo muitas vezes no verão na praia de Carcavelos, há muita gente na praia à noite, música, não.
não temos também esta cultura. Resulta, mais uma vez, a ovo e a galinha. Isto resulta da escola não nos fornecer a literacia necessária ou a escola reflete a falta de investimento da sociedade nesta área cultural? Fernando, eu vou mesmo ter que falar atrás de ti, porque aquilo que eu vou dizer confina contigo. Eu comecei a ir à ópera com 7 ou 8 anos. Comecei a ir à ópera porque os meus pais me levavam e havia óperas populares no Coliseu, e eu conseguia ir. Obviamente que o São Carlos não era para as nossas bolsas e eu hoje gostava de continuar a ir à ópera, mas o São Carlos tem uma política de assinaturas de pessoas que compram a época toda, basicamente, que eu conheço pessoas, elites mais idosas, que vão para lá dormir os espetáculos todos e não há bilhetes disponíveis, nomeadamente para quem não vive em Lisboa. Mas eu diria que é muito fácil nós apontarmos às instituições, aos institutos, na saúde, na educação, etc. e tal. Agora, como o Fernando acabou de mostrar, eu acho que o primeiro trabalho começa mesmo em casa. Em casa é que o trabalho começa. Porque Exatamente. é que em casa as famílias não apostam mais nisso? É porque não têm a literacia ou não temos literacia porque as famílias... Exatamente. Começamos a fazer alguma coisa para melhorar o nosso bem-estar. Sim, deixa-me então responder. Eu fico, desde já saúde, encontrar um tema de convergência com o Alberto, com o Zé Alberto. Não é difícil. Com ele. Não foi assim tão difícil. Mas não, eu concordo absolutamente que estamos num momento em que a capital, vou usar a palavra com cuidado, mas democratizar a cultura. Democratizar a cultura parece um paradoxo de formulação, porque a cultura tem um lado incontornavelmente elitista. Quer dizer, eu tenho que saber bem português para ler um verso de Camões. E, portanto, há um lado elitista à partida. Mas, se é fácil uma pessoa em Bragança, em Trás-os-Montes, em Faro, em Tavira, comprarem uma edição de Camões, e hoje em dia compram tudo online, compra-se tudo online, todos nós o fazemos, e, portanto, é fácil. Mas não é fácil assistir a um espetáculo de ópera em Bragança ou em Tavira. Lá está, é aquilo que eu estava a dizer há pouco. Temos um teatro... Pedro, deixa-me só interrompê-lo, que eu vou mesmo ter que interromper. Não é fácil, mas, no entanto, por exemplo, na minha terra, há um rapaz que tem estudos de canto lírico, não faço a mínima o quê, e normalmente, com alguma periodicidade, sei lá, 2, 3 vezes durante o ano, junta um conjunto de colegas de estudos dele e fazem espetáculos de canto lírico com piano no cineteatro lá da terra. Ou seja, é verdade que não é fácil, mas quando ele faz esses espetáculos, o cineteatro está cheio. O que significa que há mercado. Eu também acho que há mercado. E quando fui diretor artístico da Orquestra Metropolitana de Lisboa, entre 2013 e final de 2020, dezembro de 2020, o que fiz foi justamente pegar na orquestra e andar com ela por todo o país. E é espantoso porque temos mercado, como está bem a dizer, é espantoso porque temos auditórios cheios de Faro a Chaves. É mesmo impressionante, é mesmo impressionante. Portanto, há apetência para a cultura, mas nada substitui, eu não falei num pequeno formato como canto e piano, estamos a falar de uma ópera. E uma ópera, nada substitui ver uma ópera ao vivo. O ecrã é maravilhoso, hoje temos condições eletroacústicas extraordinárias em casa e visuais, temos ecrãs incríveis em casa, mas nada substitui assistir a uma ópera ao vivo. E, portanto, São Carlos, do meu ponto de vista, tem de se democratizar. Democratizar implica itinerância, implica encontrar formatos adaptáveis aos equipamentos locais. Lá vou interrompê-lo outra vez. Eu venho da Caixa Geral de Depósitos, e na Caixa Geral de Depósitos eu era, durante muito tempo, agora não, que já estou reformado, graças a Deus, o gestor de linhas de apoio às empresas comunitárias. E eu acho interessante, porque as pessoas pedem, se quiser um dia podemos falar mais a fundo sobre isto, mas eu agora vou só dizer isto. As pessoas pedem muitos subsídios, eu quando ouço a cultura a pedir subsídios, só me lembro é do João César Monteiro, aquele filme, a Branca de Neve. A Branca de Neve. Pronto, porque era tudo preto. Agora, ninguém se lembra, por exemplo, existem fundos, e sempre tem existido,
para as empresas irem a certames internacionais, etc. e tal, e por que não pedir uma linha que permita às companhias, aos teatros, fazerem turnês itinerantes pelo país, e em vez de serem as câmaras, porque uma coisa é pagar um ou dois artistas para lerem lá, outra coisa é ter que pagar um naipe de 30, 40 artigos, mais o stand-up, mais a estrutura, poder haver subsídios comunitários para isso é muito importante, as pessoas têm que ser criativas na forma como pedem os subsídios. Era só isto. Mas existem, vamos lá ver, são aqui muitos temas, existem subsídios comunitários e valores interessantes no setor da cultura, existem e são muito praticados em muitos países, por acaso não tanto em Portugal, mas a culpa é nossa que não concorremos aos subsídios. Pois, exatamente. Bom, vamos lá ver agora com o PRR como é que conseguimos pôr em prática, utilizar todos aqueles montantes e pô-los em prática. Isso implica, entre outros, uma administração pública que foi muito desnatada. Não se fala nisto, mas... Bom, é verdade, isso é verdade. Pronto, mas a mesma coisa acontece na iniciativa em relação à solicitação de subsídios. Mas há aqui uma questão. Eu não vejo... os subsídios são muito importantes, e são muito importantes porque há uma parte da cultura que não é popular. E não tem que ser popular. Pedro, eu sei, mas o subsídio não pode ser um cheque em branco. O subsídio não pode ser um cheque em branco. Deixa-me cá acabar. Eu acho exatamente o contrário disso. Acho que o subsídio só pode funcionar se for um cheque em branco. Ou seja, aquilo que é dado a um artista que deu provas, não é pôr o dinheiro na mão de uma pessoa, não é nada disso. Uma pessoa que não faça artista. Aquilo que é dado a um artista que deu provas tem de ser um cheque em branco, no sentido tem que se lhe dizer: o senhor tem X para criar. E uns vão fazer obras-primas e outros fazem péssimas peças. Não é isso que está em causa. Agora, eu gostaria... Não foi isso que eu disse. Pronto, deixe-me só acabar. Eu gostaria de dizer mais uma coisa. É que eu acho que, para além dos subsídios, que representam uma migalha no orçamento público, uma migalha do PIB, uma verdadeira migalha do PIB, mesmo no setor da cultura aqui em Portugal, teve um acréscimo orçamental do ano passado para este ano, para o presente Orçamento de Estado, mas para além disso, mais do que subsidiar, é preciso um investimento na cultura. E isso não é por ordem subsidial. Um país como o Reino Unido, por exemplo, teve um investimento no setor cultural que permitiu uma propulsão do setor que depois teve um impacto muito forte no PIB do ano seguinte e dos anos seguintes. O que é que quer dizer investimento, Pedro? Infraestruturas? São as duas coisas, são a vários níveis. Vou-lhe dar um exemplo. Um espetáculo para São Carlos, ou um espetáculo sinfónico, se quiser, tem 3 ou 4 palcos em Portugal, espetáculo operático, vamos dizer, uma produção clássica, uma produção de uma Aida, de um Lohengrin, por exemplo, tem 3 palcos em Portugal, grosso modo, que podem acolhê-lo. 3 palcos, confuso. Tem Carlos, deixa-me dizer, tem fora de Lisboa, encontra o Coliseu do Porto, pode ir a Guimarães, por exemplo. Mas em Bragança não há nenhum espaço que possa acolher isto. Ora bem, faria sentido, por exemplo, é um dos múltiplos investimentos possíveis, investir num equipamento cultural, naturalmente tem que ser um pouco ambivalente para poder acolher várias atividades culturais, mas que possa tê-las. Eu espero que não esteja nenhum Presidente da Câmara a ouvir isto. Sim, mas, por exemplo, não, o problema é que eles depois empandaram logo e aquilo entra logo em parafuso. Percebes? Eu vou dizer uma coisa: a Ópera de Copenhaga, conhece a Ópera de Copenhaga? Sim. A Ópera de Copenhaga foi oferecida pelo Maersk a moldar a cidade. Sim. Empresas. E eu acho que uma boa via era tentar lutar para que o mecenato nas empresas à cultura tivesse mais benefícios fiscais. Sim, eu percebo isso e concordo com isso. Mas meu amigo vem de uma empresa onde o mecenato cultural não é, infelizmente, o que deveria ser. O quê? A Caixa Geral de Depósitos? Sim, exatamente. É assim, isso é uma conversa para um almoço acabar em ceia. Mas olha que eu tenho experiência prática. Positiva ou negativa? Bastante mista, meu amigo. É. Então, olha, tem sorte, para mim é negativa.
Olha, deixe-me dizer-lhe uma coisa. Agora, voltando à questão do Fernando. É o ovo ou a galinha? Quer dizer, é a escola ou é a sociedade? É muito interessante a questão, porque eu acho que, mais uma vez, é um conjunto das duas. Porque é bionívoco. Quer dizer, para se criar uma dinâmica cultural no seio da sociedade, é preciso as pessoas terem essa apetência, e essa apetência deve ser dada desde a escola, esse decifrar da obra de arte, digamos assim, e do espetáculo artístico, digamos. Essa apetência deve ser dada na escola, mas depois cria-se uma dinâmica em que as instituições culturais, elas próprias, devem ir de encontro ao cidadão. E é uma pescada de rabo na boca. Quanto maior atividade houver cultural na sociedade, mais a escola subsequentemente vai absorver essa necessidade de consolidar aquilo que já está a ser praticado na sociedade, etc. É um ciclo virtuoso, digamos assim. Eu, neste sentido, partilho muito a ideia do engenheiro António Guterres, que, quando lançou a sua candidatura ao governo de Portugal, tinha como fito a paixão da escola. Ele dizia isto. A paixão pela educação, não é? A paixão pela educação e pela Infelizmente, escola. como professor, tenho que dizer que essa paixão acabou em divórcio litigioso. Porque... Não, houve lá. Com coisas positivas e negativas. Depois foram buscar o Mariano Gago que estragaram a festa. Não sei de Mariano quem é. Gago foi um grande ministro. Não vamos divergir, estamos aqui para falar de música. E temos que... Seja como for, partilho inteiramente esse desígnio de que a escola é, através da escola, bom, para além de ser o maior elevador social, ser o grande elevador social no seio de uma sociedade, a escola, não é? Mas, para além disso, é a força motriz de transformação de uma sociedade, mais do que a luta de classes, do meu ponto de vista, é o investimento na escola. E, portanto... Deixe-me só perguntar-lhe uma coisa. Quem são os principais responsáveis pela formação musical neste momento em Portugal? Ora bem, esse é um aspecto interessante, porque a formação musical dada na escola é muito pequenina, não é? Temos alguma parte do ensino público, nomeadamente no Conservatório Nacional, mas também através das escolas profissionais, que têm feito um trabalho extraordinário nas últimas décadas, que mudou completamente o panorama da educação dos músicos no nosso país, que multiplicou a competência dos músicos, porque lado a lado com o ensino secundário estão a aprender um instrumento, não é? Portanto, as escolas profissionais tiveram um enorme impacto no que é a qualidade das orquestras em Portugal hoje em dia. Não tem nada a ver com o momento em que eu estudei. Quando eu estudei, nos anos 80 ainda, no ensino secundário, e depois nos anos 90, no início dos anos 90, na Escola Superior de Música, por exemplo, era extremamente difícil encontrar em Portugal um bom percussionista, por exemplo. Clássico. Era muito difícil. Hoje em dia são dezenas. Dezenas de topo. Eu não estou a dizer um percussionista competente. Extremamente competente. São dezenas em Portugal. Isto encontra-se em vários instrumentos também. A responsabilidade disto foi o ensino público através das escolas do ensino articulado, por um lado, e sobretudo do ensino profissional, mas é verdade que uma parte do ensino da música continua fora do ensino geral. Quer dizer, a educação musical que se aprende no primeiro ciclo, nomeadamente, é ainda muito incipiente. Isso é muito incipiente. E merece uma grande volta, do meu ponto de vista. Porque o que acontece é que as pessoas colocam os seus filhos em atividades extracurriculares no privado, e para isso têm que desembolsar, têm que pagar. E, portanto, isso fomenta a dificuldade de acesso à cultura, e uma cultura elitista, uma cultura para quem pode pagar. Pois, eu tenho uma opinião diferente. Desculpe lá. Ok. Queria te esperar, não é? Temos que acabar. Espera, tenho só que dizer isto. Curto. Para mim... Temos que acabar, infelizmente. Para mim, neste momento, e dá muitos anos a esta parte, e continuam completamente esquecidas. E, por exemplo, a orquestra do César, a orquestra de jazz de Leiria, praticamente todos vêm daí, são as bandas marciais. Não, mas tem razão, as bandas têm um papel importante. Não tem, é um papel incomparável ao que é o papel das escolas profissionais. Não tem comparação possível. Mas concordo que as bandas... Agora,
Não se esqueça o historial acumulado. Sim. Não, mas é verdade, mas o que está a dizer é verdade. Ou seja, as bandas tiveram um papel muito importante. Hoje em dia cada vez menos, não é? Porque sociologicamente há uma mudança, mas as bandas tiveram e ainda têm nas regiões autónomas, nos Açores ainda têm. E no interior. Sim. Você vê, por exemplo, a famosa família dos Pereira, que tem dois extraordinários violinistas, um dos melhores violoncelistas portugueses, um grande clarinetista, os irmãos Pereira, por exemplo, todos eles começaram numa localidade em Lanhelas, já perto da fronteira com Espanha. Todos eles começaram, estas 4 pessoas, eu tenho uma grande admiração por eles, e são músicos absolutamente de topo. Todos eles começaram com uma atividade extracurricular numa banda, não é? E depois motivaram-se e aprenderam. Motivaram-se e tornaram-se grandes músicos. Mas eu não discordo disso, Alberto. Acho que as bandas tiveram um papel importante. Agora, o que hoje se aprende, de facto, nas escolas profissionais não tem nada a ver. Sim. Eles criaram, através das escolas profissionais, criou-se uma dinâmica extraordinária. Eu sei, eu conheço algumas. Sim. Bem, eu sei que o Pedro é que é o maestro, mas eu vou ter que encurtar isto porque estamos já muito para além do tempo que previmos, mas não queria deixar de pedir ao Pedro para nos dizer onde é que as pessoas podem continuar a ouvi-lo, porque eu não disse isso na apresentação, sei que o Pedro tem uma atividade radiofónica, já não é nova e, portanto, quer-nos falar um bocadinho do que é que tem feito e onde é que podemos ouvi-lo? Bom, minha atividade radiofónica é semanal. Eu faço uma emissão semanal na Antena 2 da RDP-RTP, agora as duas empresas são juntas, são uma só. Eu comecei há muitos anos, comecei em 89. As minhas primeiras emissões foram sobre música contemporânea, que era de onde eu vinha. Eu estava a estudar na altura ainda, e portanto fazia a música que eu mais gostava, digamos, que era a música dos nossos dias. É curioso dizer dos nossos dias, porque aqueles dias já não são bem os nossos. Estamos a falar há 34 anos, portanto, claro, não. Já não, é um terço de século, parecendo que não, já passou um terço de século. Estamos a ficar crescidos, meus amigos, e portanto, bom, mas é aí que me podem ouvir todas as semanas na Antena 2. Eu tenho um programa chamado O Véu Diáfano, que passa aos domingos às 15 e repete às terças-feiras às 13 na Antena 2 da RDP. E o que faço é percorrer a história da música por temas. Tive um longo ciclo sobre ópera, por exemplo, depois um longo ciclo sobre música orquestral, depois agora um ciclo sobre música de câmara, em que pego num género musical, por exemplo, o quarteto de cordas, e passo 4 meses a falar sobre o quarteto de cordas, a passar o repertório todo, desde Haydn, portanto, desde o início do nascimento do quarteto, nos anos 1750, 1760, até aos mais recentes e modernos quartetos da nossa contemporaneidade musical. É isso que faço. E para além de outra intervenção pública que vou tendo mais esporádica, mas sobretudo todas as semanas na Antena 2. Ok, muito obrigado, Pedro. Antes de ouvirmos o que o Álvaro aprendeu para melhorar a sua qualidade de vida, eu ainda ia perguntar, primeiro pedir ao Zé Alberto se nos quer desassossegar mais um pouco. Não, hoje não. Já não desassossegas mais. Então, não, eu posso só contar uma história, só muito breve, que é mesmo breve. Se for para desassossegar, podes. Aqui há muitos anos, eu lembrei-me que eu passo-me um bocado mal e eu sou um fanático do jazz há muitos anos, e lembrei-me de uma vez, numa turma de alunos, para os 50, levar, ainda era com cassetes, e levar um daqueles tijolos das cassetes e meter aos alunos a passar uma obra que o Pedro é capaz de conhecer, que é o Moanin, do Charles Mingus, não é o do Art Blakey, tocado pela Mingus Big Band. São 9 minutos de desvario completo, onde existe uma linha condutora completamente invisível. E no fim pedi aos alunos para escreverem, para fazerem uma comparação entre a tutoria daquela orquestra que estava a tocar e a gestão de uma empresa. Eles, de princípio, ficaram muito surpresos, mas eu dei-lhes tempo e depois saíram coisas maravilhosas, do tipo, a gestão não tem que ser visível, mas tem que se sentir, de quem está de fora tem que sentir que há ali uma coordenação, que há ali, até ao nível da gestão,
nós temos sempre capacidade para aprender muito com a música, com a forma como a música se coordena, com a forma como a música se estrutura. Se tivermos interesse, aprendemos em toda a parte, e a música é sempre uma área muito importante para nós aprendermos para a vida. É isso. Muito obrigado. Ok, obrigado. Obrigado também. Ia-vos convidar para ouvir a intervenção do Henrique Lopes sobre uma questão correlacionada com o que temos estado a falar, que é a do ruído urbano. Vamos ouvi-lo, em vez de me estarem a ouvir a descrever, vamos ouvi-lo aí. Bom dia, Henrique. Sei que hoje vamos fazer barulho, não é? Vamos falar do ruído. Sim, vamos falar do ruído noturno, não o ruído em geral. Nós temos uma legislação que já data de 2007 sobre a gestão do ruído em geral, digamos, a lei 2000, o decreto-lei 9 de 2005. E esse decreto-lei vem atualizar todo um conjunto de corpos jurídicos anteriores, vem unificar e vem tentar aproximar-nos um bocado digamos, do concerto europeu em matéria da gestão de ruído em ambientes urbanos. Ainda não somos um país com uma legislação muito elaborada sobre esta matéria. Há países, por exemplo, muitíssimo mais exigentes, e acima de tudo regiões da Europa, muitíssimo mais exigentes do que Portugal em matéria de ruído noturno. Por exemplo, em determinadas regiões da Suíça, da Alemanha, é proibido inclusive descarregar autocolismos entre as 10 da noite e as 7 da manhã, e é motivo para coima. Em Portugal ainda estamos muito longe disso. Ainda assim, há um reconhecimento do dano potencial provocado pelo ruído da habitação. Por simplicidade, chamemos o ruído feito pelos vizinhos. Não é? E porquê é que há esta preocupação e porquê é que ela é crescente? A perturbação do sono por via de um ruído noturno é perigosa para a saúde. E há pelo menos 5 áreas da saúde em que está demonstrada que esse ruído, não estou a falar obviamente do ruído um dia que o vizinho deixa cair uma coisa ao chão. Não é? Eu estou a falar em situações em que seja repetitivo, em que se prolonga por semanas, meses, muitas vezes por anos, ruídos durante a noite, que podem ser casuísticos ou podem ser contínuos, mas que há demonstração muito clara de que há prejuízos significativos. Eu destacaria, por exemplo, os chamados distúrbios de sono, por evidência, na medida em que o sono é interrompido consecutivamente, e nos distúrbios de sono está demonstrado o aumento da insónia, está demonstrado o contributo desses ruídos noturnos para o aumento da apneia de sono, aquilo que agora se começa a chamar um bocadinho o síndrome das pernas inquietas. Há um segundo grupo afetado pelos barulhos urbanos, que são as doenças cardiovasculares, não a causa delas, mas o agravamento de condições como, por exemplo, a hipertensão, a doença cardíaca coronária e mesmo o acidente vascular cerebral. Há um terceiro grupo que são os aspectos psicológicos, em que o ruído crónico, isto é, aquele que é feito todas as noites repetitivamente, etc., aumenta o stress e a ansiedade ou agrava a depressão se existente. O quarto grupo são chamados problemas cognitivos. Esse normalmente mais associado ao ruído crónico. Por exemplo, pessoas que vivem perto de discotecas, de fábricas que fazem ruídos, etc., que podem alterar as capacidades cognitivas, nomeadamente ao nível da memória e da capacidade de atenção. E temos depois os problemas metabólicos, em que há um agravamento da obesidade e da diabetes. Obviamente que se estamos a falar em valores muito elevados, exposição normalmente é mais associados a ambientes laborais, estamos a falar também de problemas auditivos, mas eu era capaz de excluir neste momento esse tipo de problemáticas. A nossa legislação, que apesar de já ter neste momento 16 anos, é muito pouco emprego, porque as autarquias são muito pouco sensíveis, para não dizer quase nada, a este problema como um problema de saúde pública e pela qual elas têm uma enorme responsabilidade. Eu diria que é talvez das zonas
em que os municípios portugueses mais falham perante os seus cidadãos. A lei separa claramente o que é uma atividade ruidosa permanente do que é uma atividade ruidosa temporária, define-as com grande rigor, e está até bem feita. Define o que é os vários tipos de origens de ruído, desde o isolar, sei lá, os movimentos aéreos para as pessoas que moram nas imediações de aeroportos, aos ruídos provocados por atividades económicas como bares, discotecas e outros que tais, mas eu gostaria hoje de me centrar na problemática do ruído dos vizinhos. Ruído feito durante a noite. E até temos uma norma, já antiga, já de 1996, embora ela tenha sido atualizada por esse decreto-lei na sua aplicação, que é a norma portuguesa 1730 de 1996, que define exatamente, em termos matemáticos, físicos, o que é o ruído e quando é que ele é excessivo. O que esta lei vem introduzir, muito interessante, e que não só as autarquias, mas também as próprias autoridades, como polícias municipais, PSP, GNR, dão alguma atenção, mas de longe aquela que seria a mínima aceitável, vem definir que há 3 momentos de níveis de ruídos em Portugal. Um primeiro grupo, onde se pode fazer mais barulho, porque a pessoa tem que ter uma vida, e o facto de ter vida implica incomodar os outros, não é? Todos nós temos que mexer em tachos e panelas, todos nós temos que mexer em móveis, todos nós temos que fazer, uma vez por outra, uma obra em casa. E, portanto, há um primeiro período onde isso é possível, sem grande restrição, que é das 7 da manhã às 20 horas. Temos depois um momento em que esse ruído deve começar a ser decrescente e que vai das 20 às 23. E temos, digamos, um período que é suposto ser de silêncio, que vai das 23 às 7 horas da manhã. Deixa-me só perguntar. Pois é isso que eu ia perguntar, desculpa, interrompi-te, fiz mal. Era o fim de semana. No fim de semana é diferente? Sim, no fim de semana há uma leitura de que a paz sonora... quando eu falo em silêncio, quando eu falo em período de silêncio, não é um período, não é um mosteiro em que tem que estar toda a gente absolutamente calada, quieta, sem se mexer. Não é nada disso. A lei define que se pode ir até aos 55 decibéis. 55 decibéis é, digamos, este nível de voz com que estamos agora a falar. Uhum. O que não permite, por exemplo, é fazer obras em casa, fazer mudanças. Ter as televisões muito altas, deixar sistematicamente, ou seja, ter atividades que levam ao risco de poderem cair objetos sistematicamente ou com regularidade. Isso é completamente interdito, é passível de coimas, e só muito recentemente é que houve a primeira condenação em tribunal de alguém, e até porque foi aí na situação foi principalmente por ruído diurno e no período do entardecer, o tal das 20 às 23, que houve condenação, mas foi uma primeira, enquanto, por exemplo, como eu estava a dizer, na Suíça, se uma pessoa descarregar um autocolismo à meia-noite, é motivo suficiente para que os vizinhos chamem a polícia municipal e a polícia municipal interpele o infrator. Não quer dizer Então, que estás a dizer... uma multa, mas pelo menos há uma interpelação e há um registro. O que estás a dizer é que nós em Portugal até temos leis suficientes, falta aplicá-las, é isso? Temos leis aceitáveis, temos leis bastante boas. Não serão as mais avançadas da Europa, mas se as tivéssemos cumpridas, já daríamos um salto de qualidade de vida brutal. Mas, Henrique, a minha questão é, esta questão do ruído dos vizinhos não depende também da qualidade de construção em Portugal? Depende muito, 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 muito da qualidade da construção, porque nós preocupamos muito com o isolamento térmico e, por exemplo, se tu quiseres vender uma casa, tens que extrair o certificado inerente à condição de isolamento térmico da habitação. Mas já no que toca ao ruído, a construção em Portugal é entre má e péssima. E, portanto, é muito fácil, para brincar um bocadinho com a situação, é muito fácil tu estás em tua casa e ouvires o vizinho a ressonar. E isso é inaceitável, completamente inaceitável, não é? Mas existe em Portugal. E no seu número 3, a linha R da lei, até é especificado o conceito de ruído de vizinhança, que é o tal que eu te estava a dizer, que
praticamente não é aplicado e que não se aplica só ao vizinho. Aplica-se, por exemplo, no caso do vizinho ter animais de estimação, a hipótese desses animais poderem fazer ruído também, ou seja, não é só as pessoas que moram numa dada habitação, mas também os animais que essas pessoas possam ter, estão eles próprios sujeitos à lei do ruído e é passível de existir coima se o animal não for educado no sentido de garantir a tranquilidade da sua vizinhança. Ora bem, comentários em relação a esta questão? Não? Não, lá está, digamos, o conforto do espaço acústico. A música participa ou não desse conforto. Aquilo que é confortável para mim musicalmente pode não ser confortável para o meu vizinho, não é? Ele pode não querer ouvir aquela início da sinfonia, da Quinta Sinfonia de Beethoven à meia-noite, quando me apetece, por exemplo, ou vice-versa, não é? Mas é muito importante a privacidade do espaço acústico, a privacidade e o nosso conforto individual em relação ao espaço acústico. A música só pode existir e só pode fazer-nos bem se existir num espaço acústico limpo e confortável. Se nós estivermos a ouvir uma sonata de Mozart ou Tony Carreira. Uma improvisação da Ella Fitzgerald, ou Tony Carreira, se quiser, e tiver ao lado um brequim que eu ouça devido à má qualidade da construção do apartamento onde eu estiver e que me impeça de ouvir, portanto, o espaço acústico está ocupado, não está limpo e automaticamente a experiência é desconfortável, se não desastrosa. Claro. Ok, então para acabar, Álvaro, conta-nos lá, o que é que tu aprendeste, o que é que isto adianta para a tua vida? Conta lá. Bem, adianta várias coisas e tenho que vos agradecer imenso me convidarem-me para estar nestas brincadeiras. A primeira coisa que eu destaquei aqui, foi a última e é a primeira, é que a música é uma oportunidade excepcional de desenvolvimento humano e de bem-estar. E nós não estamos a aproveitar por uma carência de literacia e de inteligência cultural / musical. E dou aqui só um toque que me tinha lembrado. Várias vezes dizia, ficarei feliz quando entrar num hospital e vir as pessoas com um ar sorridente e ouvir música nos corredores. Porque a música é um espaço de harmonia. E então esta é uma questão que vale a pena pensarmos. Mas vou fazer aqui um pequeno resumo. O pequeno resumo que eu fiz de aprendizagem, e agradeço imenso ao Pedro e ao Fernando, e ao José Alberto com as suas questões, este momento magnífico que tivemos. A primeira coisa que eu aprendi é que a música é a arte de organizar os sons. E é muito relevante. Os sons, eu diria os sons e os silêncios, que aliás fazem ambos parte da mesma coisa. Falar de música pode ser um deleite delicioso, um momento de bem-estar extraordinário, com uma beleza emocional e intelectual extraordinária, como se viu. E, de facto, o espaço acústico, a capacidade arquitetural desse espaço acústico, o conforto auditivo que nós conseguimos, é algo que é verdadeiramente extraordinário. Quer estejamos nós na perspectiva dos dois territórios musicais, do entretenimento ou do artístico, cultural e erudito, digamos assim, de qualquer modo, nestes dois contextos, podemos ter um gradiente entre estas duas vias, onde o jazz se encontra a meio caminho e consegue fazer ambos os lados. E pode ser uma beleza extraordinária também por causa disso. E a música, de facto, vive num quadro sociológico extraordinário. E, portanto, são interatuantes entre si, transformam-se mutuamente ao longo dos tempos, e a evolução é uma evolução em espiral, não é propriamente algo que evoca algo, não, é uma espiral natural, que pode inclusivamente construir um círculo virtuoso, e já lá vamos. Coisas muito interessantes que eu vi aqui. O futuro da música, como será? Obra sinfónica com inteligência artificial? É possível. Será só? Garantidamente não. A música é comunicação, que junta pessoas, ou que as separa, mas é de facto comunicação. São linguagens, e linguagens extraordinárias que se podem conjugar e que se podem compreender. E quando nós compreendemos, chegamos a um nível de beleza e uma fruição de beleza que de outra forma é mais difícil conseguirmos. Não quer dizer que não conseguimos. Isto quer dizer uma literacia cultural. Uma literacia cultural na qual infelizmente nós não investimos. E porquê é que eu digo infelizmente? Porque, de acordo com o que foi aqui expresso, por exemplo, 530 mil milhões de euros na Europa é o volume que nós podemos atribuir à produção económica da música, da cultura, do espetáculo
de tudo isto. A música funciona em momentos de crise como um instrumento de bem-estar, através dos quais música e cultura constroem melhor condição para as pessoas conviverem com aquele problema. E, portanto, isto é um capital que nós devemos democratizar de forma clara, tanto a cultura como a música, mas isso pressupõe, de facto, uma certa literacia. E essa literacia pode ser construída a partir das bandas filarmónicas, de garagem, de jazz, que nós vamos co-construindo, inventando informalmente, a partir de sistemas como a escola, e pode, de facto, construir-se um círculo virtuoso em que os responsáveis somos todos por uma formação verdadeiramente construtiva da música, da cultura e do nosso bem-estar. E por isso, fecho com aquela ideia central que é de facto uma oportunidade excepcional de desenvolvimento humano e de bem-estar que nós estamos a desperdiçar. E, portanto, seria este, digamos assim, o resumo que eu era capaz de fazer a partir daqui. E este momento de partilha convosco, uma coisa verdadeiramente extraordinária na minha construção pessoal, e penso que teremos que repetir mais vezes, em vários contextos, porque pode ser para muitas outras pessoas. Portanto, eu quero agradecer imenso e o resumo do Álvaro Cidrais, que é brilhante, e quero-vos dizer, para além de vos agradecer, que fico um ouvinte atento, doravante do vosso podcast. Ora bem, muito obrigado. Eu fico aqui com uma lista de outros temas que gostava de discutir, mas que não é para hoje, mas quero agradecer a presença. Quero agradecer a quem nos ouve, vê ou lê. Lembrar a todos eles que, seja qual for a plataforma onde nos estão a ver, Facebook, YouTube, ou o que seja, ou a ouvir no Spotify, ou a ler no nosso blog, quero dizer a todos que ao lado vão ver um botão que diz seguir ou subscrever, ou uma coisa assim parecida, e que esse botão é muito importante, porque se clicarem lá vão ser informados cada vez que houver um episódio novo. E nós vamos ser muito melhor tratados pelos algoritmos das redes sociais e vai haver mais gente a tomar conhecimento deste podcast. Portanto, pedir a todos esta ajuda de divulgação do podcast. E para a semana estamos de volta, como sempre, com algo completamente diferente, mas que esperamos venha a melhorar a nossa vida. Muito obrigado a todos e uma boa semana.